Como ter mais tempo para você fazer o que precisa para alcançar as suas metas? Depois da vinheta eu volto e eu vou te falar sobre o poder de dizer não para aquilo que rouba o nosso tempo. Sejam muito bem-vindos ao canal Feu Instituto. Eu sou o Fernando Tiaramella e hoje eu estou aqui para falar sobre um dos grandes desafios quando a gente quer realizar as nossas metas, que é ter tempo hábil para poder fazer aquilo que a gente deseja. E muitas vezes a gente deixa esse tempo ir embora porque nós não sabemos dizer não para aquilo que roubam esse precioso tempo que pode fazer muita diferença quando o assunto é realizar metas. Nós, ao longo de toda a nossa vida, principalmente lá no começo da nossa infância, da nossa jornada, nós queremos ser reconhecidos, queremos ser acolhidos. Nós desejamos que as pessoas nos amem, queiram estar conosco. E por conta disso, nós criamos um hábito, o hábito de dizer sim, o hábito de estar disponível todo o tempo do mundo, principalmente para as pessoas que a gente ama. Nesse caso específico, nossos pais e nossas mães. Ao longo do tempo nós vamos criando outras relações afetivas com o mundo, nossos professores, nossos colegas, nossos amigos. E esse hábito que foi instalado lá na primeira infância, de sermos reconhecidos, de querer que as pessoas nos amem, de querer que as pessoas nos acolham, e principalmente na fase da adolescência, de querer fazer parte de tribos, de fazer parte de grupos, que é uma necessidade social do ser humano, nós vamos dizendo sim, 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 sim. E cada vez mais nós vamos ocupando o nosso tempo, que é extremamente precioso, fazendo coisas para os outros, dizendo sim para todo mundo. E chega um momento da nossa vida que a gente fala tanto sim para os outros que a única coisa que nos resta são os nãos. A gente para de dizer sim para a gente e vive uma vida de sim para o outro. A gente vive uma vida para o outro e deixa de ter uma vida pra gente. Eu paro de me alimentar bem, eu paro de me exercitar, eu paro de estudar, eu paro de ler, eu paro de fazer aquilo que vai fazer a diferença na minha vida, porque eu estou ocupado ou ocupando meu tempo fazendo coisas para os outros. E isso gera algumas incertezas na nossa mente. E esse é um dos grandes vilões do cérebro humano, são as incertezas. Por quê? Eu deixo de, primeiro, ter tempo comigo. Eu só vivo de expectativas de ser reconhecido pelo outro. E essa é uma das grandes incertezas, porque a gente não controla se o outro vai nos amar ou não vai nos amar. Se aquilo que a gente vai fazer com que as pessoas nos reconheçam ou não. Então eu vivo de expectativa de que tudo aquilo que eu estou fazendo, ou todo sim que eu entrego para o outro, é porque eu vou trazer essa pessoa ou essa situação mais próxima de mim. E outra coisa que eu vivo é sempre com estresse lá em cima. Porque como eu não tenho tempo de fazer aquilo que eu desejo, eu estou sempre estressado tentando atender as expectativas do outro. E com isso eu não tenho tempo de cuidar de mim, de fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu lembro uma frase que eu falava muito quando eu dava treinamento, se quando eu faço o trabalho da outra pessoa, eu recebo no meu holerite, ou vem lá escrito para mim que eu estou tendo um bônus de fazer o trabalho do outro? É claro que não. Ou chega no fim do mês, por eu ter feito o trabalho do outro, aquela pessoa me dá uma bonificação ou me dá um presente? É claro que não. Mas eu tenho certeza que quando a gente deixa de fazer ou deixa de gastar o nosso tempo para fazer a tarefa dos outros e passa a se preocupar com o nosso trabalho, aquela pessoa quem a gente ajudou, para quem a gente dedicou o nosso tempo, é a primeira a falar assim, antigamente você tinha tempo para fazer as coisas para mim, agora você não tem mais tempo para nada, só quer saber de você, só quer fazer as coisas para você, você está muito egoísta. E esse é um dos grandes desafios da gente lidar, é lidar com as nossas emoções, é lidar com como as pessoas vão reagir quando nós começamos a colocar limites nas nossas relações. É muito comum, quando nós começamos a nos posicionar, as pessoas começarem a acreditar que nós estamos diferentes ou que aconteceu alguma coisa, porque agora existe um limite para que eu possa fazer aquilo que é preciso e para que eu possa colher os resultados para mim.
Dizer não quer dizer que eu vou deixar de amar, não quer dizer que eu vou deixar de cuidar, mas quer dizer que em algumas situações haverão prioridades. Eu vou fazer muitas coisas para mim e depois, com aquele tempo que eu vou ter a mais, eu vou fazer uma escolha. Se naquele período de tempo que eu tenho a mais, eu posso ou não fazer algo pelo outro ou coisas para os outros. Porque senão a gente tem uma vida carregando muitas cruzes que não são nossas. Na hora que a gente vai ver, na hora que a gente vai deitar, na hora que a gente vê o percurso que a gente fez, só tem esforço, dedicação, pilhas e pilhas e pilhas de coisas em cima da gente que muitas vezes não são nossas. Preocupações, medos, a gente ficou um período de tempo enorme carregando o mundo nas costas. E que se a gente tivesse colocado o limite lá no começo, faria uma grande diferença. Acontece que colocar limites, começar a dizer não, faz com que a gente tenha mais liberdade. A gente fica mais tranquilo para tomar as decisões. Nós aprendemos a lidar melhor com as outras pessoas. Para que a gente possa dizer não, é aprender a delegar tarefas. E não é só na nossa vida profissional, é no dia a dia, é dentro de casa, são nas nossas relações com os nossos amigos, com as pessoas que a gente ama. Muitas vezes delegar situações, delegar serviços ou delegar funções faz toda a diferença para que a gente possa ter um tempo hábil. Talvez sejam aqueles 15 minutos que eu preciso para ler um livro, talvez seja aquela meia hora que eu preciso para um curso diferente, ou conseguir delegar funções ou tarefas dentro da minha casa para que eu possa ir para uma pós-graduação, para que eu possa estudar e me dedicar, fazer um curso IAD, seja qual for aquele tempo que eu estou precisando. E esse é um dos grandes desafios hoje. Cada vez mais nós vemos pessoas que estão no limite das suas emoções. Pessoas que não conseguem mais controlar os seus nervos, não conseguem controlar as suas relações afetivas, não conseguem controlar as suas emoções. Não tem o mínimo de controle sobre os seus sentimentos. E qualquer coisa diferente que saia daquilo que ela entende que é importante para ela, elas se perdem. Então, pessoas com um nível de estresse enorme, pessoas com burnout, pessoas tendo crises e mais crises de pânico. Por quê? Porque chega um momento que fica insuportável carregar o peso do mundo nas costas. É extremamente difícil a gente dar conta da nossa vida. Quanto mais dar conta de todas as tarefas e de todas as situações que o mundo lá fora tem, que as pessoas lá fora têm. E quando a gente põe limite, a gente tem liberdade e tranquilidade para fazer aquilo que é preciso. É difícil? É difícil, porque mexe com as nossas emoções, mexe com as nossas relações. Um exemplo, para estar aqui na Itália, para poder vir com a minha família e estar morando aqui hoje, eu precisei fazer algumas escolhas, eu precisei dizer muitos nãos para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus amigos, para a minha vida social que eu tinha lá no Brasil, para os trabalhos que eu tinha lá no Brasil, para a minha carreira que eu tinha lá no Brasil. E todos esses nãos foram conscientes. Eu sabia o que eu ia passar dizendo não para tudo aquilo. Só que eu também sabia o que eu ia construir e aquilo que eu ia realizar dos meus sonhos, das minhas metas, dos meus desejos, abrindo mão daqueles nãos e dizendo sim para aquilo que era importante para mim. Com o passar do tempo, as pessoas começam a olhar essa nossa tomada de decisão de uma forma diferente. Elas começam a nos elogiar pela nossa coragem, pela nossa determinação, pelo nosso foco, pelo comprometimento que nós colocamos naquilo que a gente determina a fazer. Esse é o principal ponto quando a gente fala não. Dizer não para aquilo que consome o nosso tempo é primordial para que a gente tenha um bom planejamento para fazer as nossas metas. Com esse tempo, aí sim, eu vou fazer as escolhas que vão determinar quanto tempo eu vou levar para realizar essas metas. Tem pessoas que desejam a vida inteira uma mudança, só que elas não conseguem dizer não para os ladrões de tempo que ela tem. E é um exercício da gente entender aonde está esse furo na caixa d'água, aonde eu desperdiço ou coloco a minha energia ou canalizo a minha energia
que vai embora. E em vez dessa energia estar canalizada dentro de mim para que eu possa realizar aquilo que eu desejo, eu estou colocando essa energia em vários outros pontos que estão longe de entregar aquilo que vai fazer a diferença na minha vida. Então olhe para as situações que você vive, olhe para a quantidade de sims que você fala e começa a fazer algumas escolhas. Não precisa eliminar todos de uma vez, mas veja quais são os sims que eu posso parar de falar para começar a dizer não, para aí sim eu deixar de ser um manancial de prazeres para os outros, porque eu realizo todos os desejos alheios e eu começo a ser algo que vai fazer a diferença na minha vida. Eu sou a minha fonte de prazer, eu sou a minha fonte de realização. Então, se você quer ter metas que são alcançáveis, aprenda a dizer não, pois esse é um grande diferencial para que você tenha tempo para fazer aquilo que faz toda a diferença na sua vida. Gostou do vídeo? Fez a diferença para você? Curte, compartilha com as pessoas que podem também começar a ter mais controle do tempo para realizar aquilo que elas desejam. Que vocês tenham uma excelente semana. A gente se vê no próximo vídeo.